Então tá, gente. Vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o edifício com 5 anos. É o que a gente chama do cliente super motivado. O que acontece? Geralmente, né, em algumas condomínios, eles chegam aos 4 anos e meio, próximo dos 5 anos, e eles começam a ver que tem alguns problemas que a construtora ainda não resolveu, tá? Então, esse tipo de situação leva eles a querer questionar com a construtora o que ainda pode ser feito, por que ainda não foi feito. E esse é um cliente que a gente chama de super motivado, porque ele já está muito chateado com a construtora, tá? Então, ele fica com aquela situação de já ter contratado a consultora várias vezes e não teve retorno, ou teve um retorno que não foi adequado, não deu o suporte necessário e não resolveu os problemas. E a gente tem uma situação que, quando não é resolvido esse problema, ele é recorrente. Isso significa que a primeira solicitação de assistência técnica equivale, porque ele pode ter sido feito no primeiro ano do prédio, não foi resolvido, passou o segundo ano, passou o terceiro ano, quarto ano, quinto, aí a construtora precisa dar uma definição. Por quê? Se ela não tiver resolvido, ainda é dela a responsabilidade, porque a primeira solicitação é a que vale para problemas que são recorrentes. Uma infiltração no mesmo lugar, né? Se aparecer a mesma patologia, mas em lugares diferentes, não é a mesma solicitação. Mas a mesma patologia no mesmo lugar, se não for resolvido, ela é caracterizada como uma patologia recorrente, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. Esse tipo de situação, tá? Então esse é um prédio que era um condomínio já com vários problemas com a construtora e que estava já numa situação bem desgastada com eles, tá? Então, aqui eu até mandei o laudo para vocês darem uma olhadinha, para vocês já começarem a se familiarizar com essa questão, tá? Assim, dos itens de problema que a gente checou no lugar. Alguns deles eu até uso em algumas palestras, porque foi bem emblemático, assim. Tá, e nas considerações preliminares, o que acontece? A gente fala um pouquinho sobre a responsabilidade da construtora também, porque aqui eu tenho responsabilidade do síndico, mas eu tenho principalmente uma responsabilidade da construtora com o condomínio. Por mais que a gente saiba que tenha toda a questão dos prazos de garantia serem diferenciados para cada sistema, a gente não quer nunca pedir nada que seja errado ou puxar a sardinha para um lado em detrimento ao outro, tá? E aí vem o meu primeiro ponto de cuidado, é você conseguir analisar a situação de forma bem imparcial. Você é o elemento que tem que ser uma balança, né? Então, você tem de um lado o condomínio que já está muito chateado, e essa chateação, ela tende a te conquistar, né? A gente fica tocado com a situação. Em muitas situações, o empreendimento residencial, ele é a realização de um sonho. Então, a pessoa está ali naquela expectativa, né, de criar a família num lugar e, de repente, começa a ter aquele tanto de problema, infiltração, janela que não fecha direito, começa a aparecer aquele tanto de fissura, a decoração que ele fez se perdeu. Então, todas essas situações negativas se acumulam e a pessoa está, assim, completamente chateada com aquilo e ela desabafa aquilo com você e a gente fica assim, nossa, tem que ter alguma solução para isso, né? Então, o seu lado humano fica muito tocado. Mas tem o lado técnico. Algumas questões são realmente falha de manutenção, então tem que ter esse contrabalanceamento. Para você não entregar um laudo para a construtora e estar apresentando um tanto de problema que é de manutenção e aquilo volta, né? A gente tem que lembrar que tem engenheiros do outro lado também. Então, o primeiro ponto é saber fazer esse equilíbrio. Então, por isso que a gente cita todas as normas e leis que são relacionadas a esse item.
a essa situação de relação entre construtora e consumidor, tá? Por quê? Eu preciso que eu tenha um embasamento legal muito bem fundamentado para saber o que eu posso exigir ou não, tá? Então, aqui nessa introdução, eu já até apresento isso, porque se a construtora parar para ler, ela vai saber, olha, isso daqui, se levar numa ação judicial, eu perco. Então, se eu perder, é prejuízo para mim. Eu não vou querer que chegue no nível de entrar numa ação judicial. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ok? Então, aqui a gente fala das responsabilidades do síndico com o condomínio, mas também da construtora com o condomínio, com o seu consumidor. A questão dos vícios aparentes, é sempre bom falar que o vício aparente ele é de fácil detecção, mas o vício oculto não necessariamente é porque ele não é visível, né? O oculto aqui é uma palavra que foi um pouco equivocada, mas ela tem um sentido de dizer que eu só consigo detectar se eu tiver um profissional habilitado para saber ver. Então, se um problema surgiu no terceiro ano, não é porque ele estava oculto, é porque ele não foi possível de ser detectado no primeiro momento. Porque se eu tenho um vazamento, é porque eu tive uma má conexão, eu tive uma má execução da tubulação. Se eu tenho um problema com a estrutura, era possível ter checado isso no recebimento, porque às vezes você consegue checar que não teve um controle de concreto, não teve um controle da rastreabilidade do aço, cadê o meu projeto executivo de estruturas, é o que está conforme o executado? Então, quando você vai checando todas essas informações, elas têm falhas, você consegue prever que vai ter um problema na estrutura dali a pouco tempo. Se ele aconteceu, é porque não teve alguém habilitado para checar no primeiro momento. Então, o oculto que a gente fala aqui, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele está relacionado a, é oculto porque o leigo não consegue ver. Um profissional habilitado é que vai conseguir detectar. Tá? Então, é sempre bom a gente ter essas questões de nuances, né, das palavras muito bem fundamentado. E aqui, novamente, nas considerações preliminares, a gente sempre fala de forma bem resumida, e eu quero só ter uma visão geral do empreendimento. Eu não quero ficar discutindo muito questões arquitetônicas, né, posicionamento, o que tem de lazer, porque isso, num laudo de inspeção predial, não é importante. Quem mora lá já sabe, tá? E a construtora que construiu também sabe. Então, é uma informação um pouco prolixa. Tem muitos laudos que se estendem demais. Ai, tem isso na sauna, tem não sei o que de quadro, e o piso é assim, é assado. Nessas considerações preliminares, essa é uma informação desnecessária. Vai direto ao ponto, fala o que é o prédio, onde que ele está, quais foram as condições de implantação e pronto. Tá? Dali para frente já é informação técnica. Utilização e ocupação do prédio é importante. O que a gente tem muitas vezes? Uma utilização equivocada. E um dos grandes problemas que inclusive tinha nesse prédio é o pessoal fechar as áreas privativas e as coberturas. Essa é uma utilização equivocada. Por quê? Se o projeto não prevê que pode ser fechadas essas áreas, esses lugares não são áreas fechadas, construídas, é considerado como áreas abertas. E essas áreas abertas, elas contabilizam de forma diferente na prefeitura. Então, vai ter um aumento de IPTU se essas áreas forem fechadas. E mais, tem que prever se a estrutura suporta aquele adicional de um telhado a mais, de uma parede a mais. Você vai criar todo um ambiente em cima de um lugar que era para ser uma área externa. Tá? Então, tudo isso tem que ser checado. Se tiver essa situação, você tem que apontar que é um uso inadequado da edificação. Tá? O nível da inspeção, a idade, dados técnicos que são importantes para mim. Tá? Aí chega a documentação condominial. O que o condomínio precisa me entregar? Geralmente, nessas considerações preliminares, eu faço uma relação do que ele precisa me entregar. E lá no final eu falo o que ele me entregou de fato. Porque quando você vai pegar o que está descrito na norma 14037, você precisa filtrar o que tem relativo àquele condomínio, porque lá ela coloca
o que todo mundo tem que entregar, considerando vários tipos de edificação. Então, ela pede lá o startup do gerador. Se esse prédio não tem gerador, eu não vou pedir o startup dele, vai ficar uma coisa meio estranha, né? Colocar assim, de forma cega, né? Todos os documentos que ele precisa entregar. Então, aqui eu coloco só o que ele, de fato, é aplicável, tá? E aqui a relação dos itens de manutenção que esse prédio deveria ter. A descrição básica, né, dos critérios que a gente vai seguir. Então, é uma equipe multidisciplinar, é todo as coisas que nós vamos checar, elas se baseiam tudo nos nossos sentidos, não preciso de levar equipamento, exceto uma máquina fotográfica, né, uma lâmpada, aqueles equipamentos básicos para checar, mas quando eu falo que não precisa de equipamento, não precisa de um esclerômetro para saber se a estrutura está correta, eu não preciso de levar um termômetro com degradação, com gradação, né, das temperaturas em forma gráfica, para eu saber se tem alguma questão de filtração, porque nesse primeiro momento é realmente o médico clínico geral, tá? A gente vai acessar a edificação como um todo. E aí começa a parte do relatório técnico, né, com as fotos dentro dos sistemas. Então, como a gente sempre reforça, o nosso curso é sistematizado, né? Uma inspeção predial sistematizada. Eu vou sempre checar o prédio como um todo e depois eu especifico os problemas por sistemas, porque é muito mais fácil para o condomínio destinar aqueles problemas para os responsáveis desta forma, tá? Mesmo que não seja a mais fácil para a gente fazer, né? Então, aqui eu vou passar rapidinho, já começa nesse quadrilhas metálicas, porque está em ordem alfabética, tá? Então, aqui é o primeiro ponto, olha, a altura do nosso corrimão. Então, toda vez que você tiver um corrimão ou guarda-corpo em áreas de acesso de lazer, eles têm uma série de premissas que o Corpo de Bombeiro pede para seguir, porque ele tem que conferir segurança para a edificação. Então, o guarda-corpo todo aberto, fora da altura que o Corpo de Bombeiros pedia. E aí a gente apresenta qual que é a minha base técnica para isso, tá? Porque aqui eu estou reclamando com a construtora. E quando eu reclamo com a construtora, eu tenho que ser 2 vezes mais cuidadosa no momento de checar a minha bibliografia técnica. Não é só falar está fora de norma, eu tenho que falar qual norma, de qual lugar, qual linha, qual página, tem que ser o mais específica possível, porque eu não quero que o meu relatório seja questionado em nenhum momento, sabe? Eu não quero que ele vire assim, mas ela está falando isso daí, ó, mas isso aqui não tem nada a ver, está errado. Não, tá aqui, ó, coloquei a norma de bombeiros. Neste caso, esse prédio fica em Belo Horizonte, então ele tem que seguir as recomendações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E aí a gente colocou toda a base técnica, inclusive com imagens, né? Porque essas imagens estão lá na norma técnica do Corpo de Bombeiros. Ok? Opa. Então, aqui a gente tem uma segunda situação. E essa eu apresento em algumas palestras, porque essa assim, me chocou quando eu vi a primeira vez. Por isso que eu falo, eu fiquei impressionada com essa situação. É um guarda-corpo da piscina, tá? Então, assim, aqui é a rampa do acesso para pessoas com dificuldade de locomoção. Então, pensa, é justamente para aquele idoso, uma pessoa que anda numa cadeira de rodas, ela vai usar esse corrimão, tá? Que está, né, ancorado neste guarda-corpo. Então, esse é o guarda-corpo que vai ser o mais utilizado. Ele não está aqui só para prevenir que a pessoa caia, né, ou alguma coisa assim. Ele está aqui também para ser o suporte para quem tem locomoção reduzida. Então, justamente nesse local, eles colocaram uma fixação que ela é meramente ilustrativa. Ela não está ancorando nada em lugar nenhum. Tá? Então, você tem o deck de madeira, que ele é uma madeirinha aí com 1,5 cm, e aí você tem o parafuso do guarda-corpo somente no deck. Essa é uma situação assim, que foi
incrível da gente encontrar. E, além disso, o parafuso nem era um parafuso de aço inoxidável, ele já estava oxidando. Então, você não tinha nenhum tipo de fixação. Esse guarda-corpo de vidro estava assim, estava basicamente solto ali. Em qualquer momento que alguém fosse precisar de usar esse guarda-corpo, ele ia se soltar. Então, aqui a gente novamente coloca toda a norma técnica, tá? Da onde que saiu que eu preciso fixar o meu guarda-corpo em cima de uma base rígida, uma base sólida? Saiu da norma de guarda-corpo, tá? Que norma que é essa? 14718. Aonde que está escrito isso? Lá no anexo de A, C. Anexo A fala qual que é o esforço estático, anexo B qual que é o esforço estático vertical, e o anexo C qual que é o impacto dinâmico que ele pode resistir. Pronto. Eu quero ver alguém falar que isso daqui não é assim, tá? Então, na hora que chega na construtora, ela não tem como questionar, ela não tem como reagir que aquilo não está errado, né? Não tem como ela falar que não é da responsabilidade dela. Porque por mais que tenha passado da garantia do item esquadria, ela já entregou um produto errado. Então, para produtos errados, não tem garantia, tá? Então, assim, eu não tenho garantia para um produto que está fora de norma. Então, se ele está fora de norma, independente da garantia da esquadria ser de 1 ano, ele ainda tem que ser corrigido. Por quê? A garantia da esquadria é 1 ano, mas considerando que eu tenha problemas de uso. Aqui não é um problema de uso, eu tenho um risco de queda porque foi feita de forma equivocada. Tá? E o condomínio, por ser leigo, não conseguiu detectar isso anteriormente. Agora que ele conseguiu detectar, agora que a gente tem que passar para a consultora e ela tem que corrigir. Tá? É só importante frisar isso porque é um assunto que dá muita insegurança jurídica para o condomínio. Ah, mas eu já perdi a garantia desse item, vou reclamar? Olha, aqui nesse ponto você tem direito de reclamar, porque esse item foi feito completamente equivocado, ele não seguiu as prescrições da norma. Então, é como se você comprasse um carro que veio com um freio completamente inventado, sem seguir as normas de segurança. No momento que ele der problema, a montadora tem que pedir o recall daquele sistema, mesmo que ele já tenha mais de 1 ano. Você já perdeu a garantia de todos os outros sistemas, mas daquele que veio errado, não. Você tem que ir lá e ele vai ter que corrigir. É isso que está falando lá no nosso Código de Defesa do Consumidor. A construtora e fornecedores precisam seguir as normas técnicas. E no nosso caso da Constituição Brasileira, a ABNT é a nossa norma técnica que deve ser seguida. Além dela, tem o INET, tem outros, mas aí vai entrar mais no ramo da indústria mesmo. A construção civil, ela tem a sua maior parte de normatização dentro das ABNTs, tá? Então, aqui a gente continua falando, né, como que deveria ser a execução correta, até para instruir o condomínio, tá? Ele entender e a construtora também entender, porque às vezes ela errou porque ela não sabia. Isso acontece. Então, aqui a gente continua falando, olha, você vai ter que executar uma viga ou alguma parede estrutural que consiga suportar essa ancoragem do guarda-corpo, tá? Aí tem outro ponto que é anomalias que a gente encontra quando você tem um sistema executado diferente do que o fornecedor fala que ele deve ser executado. É outra questão que também entra lá na parte de não seguir a norma. Porque se você não seguiu a prescrição do fornecedor, qual procedimento você utilizou para fazer essa esquadria? Tá? Qual aquele sistema, seja ele qual for. Se você não seguiu algum procedimento conhecido, você está com um produto inovador. Então, esse produto inovador passou por testes, ele consegue te provar que não vai dar problema no longo prazo, porque a gente fala que tem que seguir a norma exatamente por isso, porque são produtos que foram testados e que, num longo prazo, eu consigo saber qual é o desempenho dele, porque ele seguiu a norma. Se ele não seguiu a norma, ele seguiu a recomendação do fornecedor, porque às vezes não tem uma norma naquele sentido, naquele item. Siga a recomendação do fornecedor, porque o fornecedor testou. Ele não seguiu nenhuma das duas, ele está com um produto inovador. Então, ele tem que mostrar qual foi o teste que ele fez.
Se não tem esse teste, é porque realmente não é produto inovador, é erro. Então, se é um erro, ele tem que corrigir. Nesse caso, o fornecedor pedia que a janela fosse integralmente ancorada na parede. E ela não foi. Você vê que a parte de baixo, ele colocou o perfil de granito, né, para fazer o peitoril, e ela pedia as grapas por baixo também. Então, essa janela, em uma das faces dela, não possui uma ancoragem. Tá? Então, isso daqui tem que ser levado em consideração e levado para a construtora. Ela vai discutir isso com o fornecedor dela. Tá? Se ele fez errado ou não, aí já é uma discussão que o condomínio não tem nada a ver com isso. Ele precisa de ter uma janela que vai durar o tempo de vida útil adequado para as janelas. Eu não posso nunca ter uma situação que a janela se solte. Isso já aconteceu em condomínios, que a gente conhece, a gente foi lá, viu, né? Então, assim, é uma situação que pode acontecer e ela é muito grave. Então, aqui a gente apresenta que, olha, além do fornecedor, essas instruções, aqui é a foto do local, aqui são as instruções do fornecedor, como que ele fala que tinha que ter sido feita essa esquadria. E aqui embaixo eu tenho as instruções da norma de esquadrias. Tá? Então, eu tenho esses dois vetores de informação. Tá bom? Na estrutura de concreto, que é outro item que preocupava bastante o pessoal do condomínio, nós tínhamos algumas situações que era uma falha generalizada, né? Então, a gente tinha fissuras e trincas no concreto em todo os subsolos. Só que eu não posso falar dessa forma, eu nunca posso falar que tem fissuras generalizadas, porque isso ele advoga contra o meu laudo, tá? Porque parece que eu não soube falar direito o que está acontecendo e falei que está generalizado e é isso mesmo. Nesse caso, quando você tem várias fissuras acontecendo, né, de forma muito recorrente em alguns lugares, é interessante você fazer um mapeamento dessas fissuras, para entender como que elas estão se comportando na situação, no local, e para conseguir mostrar também o que está acontecendo. Tá? Então, aqui a gente fez esse mapeamento, só para vocês entenderem. Eu tinha 2 níveis de subsolo. O nível do segundo subsolo tinha uma quantidade de fissuras muito maior do que o primeiro subsolo. Tá? E a gente verificou que esse ponto aqui, esse lado do meu estacionamento, ele tinha uma recorrência maior de fissuras com infiltração. E aí a gente viu ó, que ele estava exatamente embaixo da piscina. Se você pegar o primeiro subsolo, era uma parte de estacionamento e uma parte de área comum. E nessa área comum, você tinha a piscina. E é justamente os lugares onde apresentava mais ocorrência de fissuras com infiltração. Então, isso me dava um indício de que eu poderia ter algum problema com essa piscina. Eu tinha que investigar um pouco mais para entender por que justamente nesse local a gente tinha um acúmulo de pontos de infiltração. Tá? Então, nessa situação, a gente fez esse mapeamento e conseguiu ver esse primeiro ponto suspeito, né? Um acúmulo de pontos com fissura e infiltração embaixo da piscina. E aí a gente coloca aqui, ó, as imagens dessas fissuras com infiltração. Tá? Então, uma coisa é o mapeamento, para a gente mostrar, olha, tem infiltração generalizada? Tem, mas ela está nesses pontos aqui, ó. Vamos ver como é que está o desenho disso? Apresentamos como é que está o desenho. Apresentamos como é que está o desenho no primeiro subsolo também. Aí, no segundo subsolo, a gente mostra como que ele está se apresentando, qual que é a cara dessa fissura com infiltração. Manchas amarronzadas, tá? Aí a gente sempre coloca aqui o pontinho. Onde que ela está? Perto da vaga 202. Eu vou lá na vaga 202, né? Porque aqui é o meu mapeamentozinho, tá? E aqui eu mostro. Então, aqui eu estou mostrando o lugar aonde a gente tem a fissura. E aqui eu mostro a cara que ela tem. Tá bom?
E nisso a gente foi em todos os lugares para tirar dessa mesma forma. Tá? Então, assim, essa é uma forma que eu acredito ser a mais didática para mostrar para o síndico o que está acontecendo. Porque se eu mostro um monte de foto para ele, ele fica meio perdido, ele não sabe aonde que está o problema. Então, lá em cima, eu mostro a fotinha com o mapeamento completo, e aqui eu vou mostrando ponto a ponto onde que estão os problemas e a cara que eles têm, tá? Ponto a ponto. Aqui a construtora, no primeiro momento, ela fez esse ralo aqui, né? Eu chamo isso de ralo. Tinha uma fissura com infiltração e ela colocou uma tubulação para ninguém ver a infiltração mais. Então, em vez de você ver a infiltração, você tubulou ela e pronto. Se ninguém vê, não vai dar problema. Essa foi a visão que eles tinham. O que está errado, né, gente? Isso daqui é uma gambiarra horrorosa, né? A fissura, a água, ela não pode estar dentro da estrutura, né? O meu maior problema é a água na estrutura. Eu não tenho problema da água cair em algum espaço, né? Mas assim, ela está infiltrando na estrutura, que é o nosso maior problema. Tá? Então aqui a gente foi apresentando todos os pontos para deixar bem didático para o síndico e para a construtora que fosse ver. Tá? E aí a gente passa as orientações técnicas do que está acontecendo, como que ele vai corrigir essas anomalias. Tá? E aí, deixa eu só mostrar para vocês que o ponto que a gente tinha da piscina, a gente checou que a gente tinha um problema de impermeabilização dessa piscina, tá? Então, quando a gente via na piscina aqui, deixa eu colocar aqui de novo para vocês, a piscina ela tinha sido feita com ladrilho e depois de um ponto, ela tinha tanto aconteceu alguma coisa que eles voltaram, a construtora voltou na piscina e fez uma vedação com vinil, tá? Então era uma piscina que foi vendida com revestimento cerâmico e depois de algum tempo a construtora retornou ao condomínio e fez um revestimento novo com vinil. Então, o que isso me diz? Que ela tinha uma infiltração que a consultora não conseguiu resolver, e no lugar de investigar onde que estava o problema e resolvê-lo, ela simplesmente decidiu revestir tudo com vinil. Só que o vinil ele tem que ter uma base muito específica para ele funcionar bem. E ele foi colocado em cima de uma estrutura, de uma superfície que era já em cerâmica, que ela tem uma série de pontas. Então, em algum momento, esse vinil se rompeu e ele retornou com as infiltrações que tinha antes. Então, ele não resolveu o problema da primeira vez, esse problema voltou a assombrar o condomínio, tá? Então, é daqui que estava saindo aquelas infiltrações no segundo subsolo. Aqui era o primeiro subsolo, né, que eles chamavam, e no segundo subsolo tinha aquele tanto de infiltração que vinha da própria piscina, ok? Então, nossa orientação técnica era realmente investigar a piscina, não tinha o que fazer, tá? Ela era lá o ponto de problemas, né, que a gente tinha na piscina, tá? Então, agora eu gostaria de saber de vocês, né, vou até colocar o chat aqui, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tá? Podem até habilitar o microfone de vocês, se alguém quer participar, né, teve alguma dificuldade em alguma vistoria, tá? Porque assim, o relatório é grande, né, ele pode dar várias encontros, né, para a gente poder discutir. Mas esses pontos que eu falei hoje é os que eu acho mais interessante assim desse relatório para a gente poder apresentar, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a pergunta do Bruno, no caso, ao se entregar os problemas identificados para o condomínio, ele deve ele deve usá-lo, né, para questionar a consultora, correto? Correto, Bruno, ele deve usá-lo para questionar a construtora, tá? Todos os problemas, numa inspeção predial, que você tem essa situação, né, que eu chamo de a inspeção predial dos 5 anos, que é quando o síndico te liga, quer fazer uma inspeção predial, porque ele tem problemas com a construtora, e ele também tem problemas de manutenção que ele não sabe o quais são, né, ou como resolver. Você vai fazer as suas recomendações
e vai passar todas elas, assim, o mais completo possível para o síndico, né? Se é problema da consultora, você vai se preocupar um pouco mais em especificar o erro da construtora, e depois você vai falar como que ela deveria fazer. O que geralmente é o item que a norma fala, né? Então, a norma fala que tem que ser feito de uma certa forma. Então, essa é a sua orientação. Você não precisa falar executivamente, né? Dar um procedimento de obra para ele, isso não. Tá? É a recomendação do que a norma fala, do que tem que ser feito. Aí, se for problema de manutenção, tá? Então, a gente tem essas situações, tá? Primeiro, os problemas da construtora, e segundo, os problemas de manutenção. O que que a gente faz quando tem essa situação? Eu separo, tá? Eu crio um documento, um relatório, que eu passo para o condomínio para ele entregar para a construtora. E eu crio um outro relatóriozinho que é só para o condomínio, com os problemas de manutenção. Que aí as minhas recomendações serão mais simples. Eu posso até citar a norma, mas eu não preciso ficar tão preocupado de ser tão específica, porque o condomínio já vai saber que está errado. Então, eu não preciso convencê-lo do erro, tá? Agora, por que que eu separo? Porque a construtora não pode receber problema de manutenção, tá? E não é uma coisa tão difícil de fazer. No momento que você está preenchendo, eu sugiro primeiro, faz por sistema e coloca tudo, condomínio e manutenção, né? Problemas de construtora e de manutenção. Aí depois você vai pegar desses itens o que que é de manutenção e o que que é da construtora, tá? Faz um geralzão primeiro e depois você faz um segundo que você exclui os problemas do condomínio. Então o condomínio recebe um relatório grandão com tudo e a construtora recebe um filtrado, só com problema da construtora, problema exógeno, tá? Justamente para não criar aquela sensação de que o condomínio está querendo empurrar tudo para a construtora, gera aquele laudão, mas a construtora não vai executar tudo, né? Então a gente não quer que o nosso laudo vire uma disputa para negociar o que vai ser feito ou não. A gente quer que o laudo seja feito tudo, porque o que está no laudo é porque está errado, tá? Então a gente faz dessa forma. Faz um geralzão, e depois você pega esse geralzão e tira o que é de manutenção, filtra e separa só o que é problema da construtora para o condomínio enviar para a construtora. Tá? É dessa forma que a gente faz para ficar o mais idôneo possível, né? A gente não quer nada além do certo. E esse é um laudo que ele dá muitos bons resultados, tanto para o condomínio, porque ele consegue corrigir problemas que ele não teria condição de corrigir, tá? Quanto para a construtora. Ela vai ver que não tem nada além do que ela precisa fazer. Agora a pergunta da Meire. Ao caso da consultora contestar o laudo, mesmo ele estando baseado em normas, há uma réplica? Sim, Meire, tá? A gente sempre vai se debater com essa questão. Você entrega um laudo para a construtora, ela pode até questionar, tá? Ela vai querer falar, mas isso daqui precisa mesmo e tal. Mas geralmente quando você já coloca as normas, aí você fala, não, tem que ser feito porque tem uma norma. Elas costumam fazer um contralaudo, tá? Essa réplica que você está mencionando, a construtora chama de contralaudo, que é quando ela pega o seu laudo e ela fala, isso daqui eu não vou fazer, isso daqui eu vou fazer, isso daqui eu não vou fazer. Então, o que que ela faz? Quando o laudo está mal estruturado, a consultora consegue ter espaço para falar que não vai fazer, porque isso ou aquilo. Ela inventa uma justificativa lá e não quer fazer. Agora, se o seu laudo está bem estruturado, ela pode até falar que não vai fazer. Ela fala, não, isso aqui é muito difícil de fazer, se eu fizer, eu vou ter um custo muito alto, vou ter que mexer em muita coisa. Você fala, ok, você tinha que ter pensado isso na obra. Então, agora, você vai ter que fazer porque a norma pede que seja feito dessa forma. Se você não fizer dessa forma, o condomínio vai perder em vida útil nesse sistema. E aí vai gerar um custo que o condomínio não estava esperando. E ele não tem que arcar com isso, né? Ele comprou, ele pagou por aquele produto, cada proprietário pagou o que valia, ninguém ganhou desconto porque estava esperando um produto fora de norma, tá? Então, assim, se eles pagaram um valor cheio, correto, eles têm que receber aquilo que eles pagaram. E receber uma coisa que está errada, então
tem justificativo para falar. Está errado, tem que corrigir. Se o seu laudo está bem embasado, isso não tem como ele falar que não vai fazer, tá? Porque aí o condomínio fala, vou levar na justiça, eu ganho, ok? Se não for feito, né? Aí o Bruno perguntando, se não for feito, o condomínio pode acionar a justiça? Aí sim, o condomínio deve acionar a justiça, tá? A gente sempre instrui que o condomínio primeiro tente conversar, né? Tente uma solução amigável ao máximo. Sempre tenta conversar, apresenta o laudo de uma forma extrajudicial, né? A notificação extrajudicial ainda não envolveu juiz. É só o condomínio falando para a construtora que, olha, estou te dando um aviso. E esse é o último aviso que eu estou te dando para a gente poder conversar. Aí a consultora falou, ah, não vou fazer, aí ele já pode mandar uma notificação judicial. Aí já vai entrar com processo, já entra com advogado, porque o seu laudo está correto, está isento, não tem o que discutir, tá? Agora uma outra pergunta do Bruno. E em relação aos documentos entregues solicitados, quando o condomínio não tem algum documento, como proceder? E se já passou o período de garantia? Bom, nesse caso, é o seguinte, se a gente está falando daquele prédio que ainda está dentro dos 5 anos, né, então você tem um prédio que está bem próximo da sua entrega, né, 5 anos para um edifício é pouco tempo, tá? Então, ele ainda tem a construtora, ainda existe, né, a empresa construtora que fez, e se o condomínio não tem esses documentos, a gente pode pedir para ver se tinha com o síndico antigo, se tinha com a administradora, ah, ninguém tem. Aí a gente tenta ver se consegue com a construtora, tá? A gente vai passar aquela relação de documentos para a construtora e pedir para ela nos mandar aqueles documentos. Se nem a construtora tiver, aí a gente pede de forma judicial para ela entregar, porque ela tem que ter, né? Ela faz parte do acervo de obras dela, ela não pode ter jogado fora os projetos de obra que ela construiu, até porque a parte de estrutura ela tem que guardar aquilo por pelo menos 50 anos, tá? Então, depois disso tudo, se ela pedir e não tiver, aí a gente vai ter que partir para pedir para projetista, vai ter que entrar no site da prefeitura da cidade para pedir para ela trazer, entendeu? Tem outras formas, você vai ter que criar uma, assim, vai sempre começar pela construtora, aí depois você vai expandir para os fornecedores, os projetistas, né, eles têm que pedir isso, eles vão ter esse acervo, e a própria prefeitura também tem os projetos lá, né, projeto de estrutura e projeto de arquitetura eles vão ter, e o projeto de incêndio também vai ter no Corpo de Bombeiros. Você vai expandindo a sua procura, tá? Agora a pergunta do Leonardo. Jussara, qual a recomendação de periodicidade para a realização dos laudos de inspeção predial? O primeiro seria na entrega da obra e depois é recomendado um acompanhamento técnico de vistoria, de laudo? Olha, Leonardo, geralmente o primeiro laudo que a gente faz é o laudo de recebimento, sim, tá? Mas ele não é uma inspeção, é uma vistoria de recebimento. Porque nesse caso eu nem tenho orientação técnica, porque é a construtora tendo que fazer para entregar para o edifício, tá? Então é o laudo de recebimento técnico. Depois disso, a gente recomenda que pelo menos assim, nos 5 anos seja feita uma primeira inspeção predial e a cada 5 anos, em prédios, né, até 20 anos. Depois disso, ela começa a ter uma periodicidade menor, a cada 3 anos, até ela chegar nos 50 anos, que aí a partir dos 50 anos é indicado que seja feita anualmente, porque é um prédio que já está bem desgastado, né? Então, ele já perdeu a vida útil de vários sistemas. Você vai ter que refazer aquele sistema. Pensa um prédio de 50 anos atrás. A tubulação dele, né, geralmente é feita em aço galvanizado. Praticamente já não existe mais essa tubulação. A gente tem que trocar a tubulação toda. Então, eu vou refazer o sistema para dar mais vida útil para a edificação. Vai ter que checar com muito mais cuidado a estrutura, para ela não deteriorar e chegar num nível de colapso, como foi, por exemplo, o caso do edifício Fortaleza, tá? Então, essas são as recomendações que a gente tem como assim, recomendadas, mas ainda não tem uma lei que fala qual que é, tá? Dependendo do prédio, né, ele pode ter uma periodicidade diferenciada, tá? Agora, a Amanda.
Em Bauru, temos a lei municipal que fala que a inspeção predial tem que ser feita de 3 em 3 anos. Isso é verdade, tá? Em Bauru tem essa lei mesmo. Então, aí tem a questão da legislação local. Tem alguns lugares que já têm leis com periodicidades específicas. Então, aí a gente vai seguir as leis daquela cidade. O que não tem é uma lei nacional, tá? E Jussara, mais uma pergunta sobre captação de cliente. Seus clientes são mais síndicos ou administradores? Amanda, os nossos clientes são mais de administradoras, tá? A gente tem mais contato com a administradora do que diretamente com o condomínio. E, além disso, com algumas outras empresas que trabalham em manutenções de condomínio, além dos síndicos profissionais. Então, o meu contato com o síndico leigo é muito pequeno, porque até ele nem me conhece, né? Quem vai conhecer é a administradora. Então, a gente sempre foca muito mais nas administradoras como cliente do que nos síndicos leigos, tá? O nosso contato, a nossa forma de fazer o marketing é mais direcionado para a administradora, tá? Que ele é um cliente mais, vamos dizer, ele está mais educado para entender os problemas que um prédio tem, ele sabe já, né, que precisa de ter a inspeção predial. Então, quando o síndico liga para eles pedindo algum socorro, eles já nos indicam, tá? Então, ele é um cliente mais qualificado, entendeu? Então, assim, a gente tem sempre essas três vertentes: administradoras, empresas de manutenção de condomínio, a gente tem contato com várias empresas, e essas empresas, quando tem algum problema, informam o síndico, ela está lá, né, todo dia no prédio, fazendo alguma manutenção de elevador, por exemplo, está lá todo mês fazendo alguma coisa. Então, eles têm um contato direto com o síndico, e os síndicos profissionais, que são aqueles síndicos que atuam em vários condomínios. Então, eles costumam ser bem mais qualificados para entender o que precisa ser feito, eles entendem mais o risco, né, de ser um síndico. Então, o nosso contato geralmente é com essas três facetas, né, das três personas que o condomínio pode ter, tá? O síndico leigo é muito raro porque ele é muito pouco qualificado. Uma outra questão que vem de um bom laudo é um efeito que é até surpreendente, né, para a gente. Foi o efeito assim, de que quando a gente entregou esses laudos para a construtora, as construtoras começaram a nos contactar para fazer um trabalho semelhante nas obras que elas estavam entregando antes de passar para o condomínio, tá? Então, assim, esse foi um efeito que me surpreendeu no começo e que é muito positivo, é algo que vocês podem pensar também. Quando você faz um bom laudo, você entrega para o condomínio passa para a construtora, quando a construtora é séria, ela entende que ela errou e que aquilo é uma ferramenta forte para ela evitar de errar novamente em outros condomínios, porque ela não quer ter problemas, ela não quer ter um cliente chateado, desapontado com ela, ela quer que aquele cliente a indique. Então, é até positivo quando o cliente passa o problema e consegue resolver, sabe? Ele vê aquilo com bons olhos, aí ele consegue recuperar a confiança com a construtora. Então, pensem nisso, é uma coisa muito importante também você apresentar um laudo que não vai atacar a construtora, que ele é imparcial, porque ele é correto, ele é técnico. Quem é engenheiro que lê esse tipo de laudo, ele vê valor, né? Então, as construtoras seriam o nosso quarto maior canal de consumidor, né? Nossos clientes são as construtoras, e eles são clientes extremamente qualificados, eles entendem a importância desse trabalho e gostam, né? Quando a gente faz um laudo bem fundamentado, eles veem aquilo como sendo um efeito positivo para eles em outras oportunidades, em outras obras, né, para não ter aqueles problemas novamente. Ok? Ok, gente, mais alguma pergunta? Todo mundo tranquilo? Bom, se vocês tiverem, né, mais alguma questão e quiserem tirar mais alguma... Opa, vamos lá. Jussara, poderia apresentar para nós, em uma oportunidade, um laudo de recebimento de entrega de obra? Ótimo, Bruno, a gente pode até combinar de na próxima aula, em vez de a gente falar de um outro laudo, a gente pode falar de laudo de recebimento de obra, tá? É um assunto bem interessante mesmo. Ok? Podemos sim, tá? E aí eu já até disponibilizo um modelinho para vocês verem, né? Igual a gente fez nessa aula,
para vocês conseguirem dar uma olhadinha, tá? Antes da gente falar sobre, porque dá tempo de vocês darem uma estudada, darem uma olhada, e aí vocês conseguem, eh, na aula, né, ter alguma dúvida, e aí a gente consegue basear nas dúvidas de forma mais direta, tá bom? E se tiverem mais dúvidas, gente, não tem problema, pode colocar lá no grupo do Telegram, tá? Eu acho que é uma ferramenta fácil a gente se comunicar. Até no dia a dia, se vocês estiverem fazendo alguma inspeção, alguma coisa ficar estranha, pode tirar uma foto, coloca lá no Telegram que a gente tenta responder, ok? Se tiverem mais alguma pergunta, vou dar 5 segundos, faz mais uma pergunta. Não? Então tá bom, gente. Eu vou encerrar a aula por aqui para não ficar muito extensa, né? Para vocês poderem participar bem. E eu agradeço demais a participação de vocês. Acho que é ótimo quando a gente tem, né, esse momento de perguntas e respostas, é bem legal. E na próxima semana, então, a gente vai falar sobre inspeção de entrega de obra. Tá bom? Boa tarde a todos e até a próxima aula, tá? E eu vou conferir meu áudio, tá, Bruno? Pode deixar. Então tá, gente. Obrigado, viu? Boa tarde.